Meus irmãos, boa noite, que a graça e o amor do nosso Deus esteja sobre a tua vida nesta noite. Nós vamos aguardar um pouco os nossos irmãos começarem a entrar na nossa live, no nosso culto de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor. Aqueles que já começam a entrar pelo Instagram, pelo Facebook, nós queremos desejar nesse momento uma boa noite, que o Espírito Santo do nosso Deus esteja sobre a tua vida. Estamos ainda em quarentena, ainda estamos literalmente presos em nossas casas, não podendo ir à casa do Senhor, não podendo realizar algumas atividades que é comum nós realizarmos, mas nós temos a plena ciência que o nosso Deus tem controle de todas as coisas. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus porque o Senhor tem sido bom conosco. Você que já começa a se achegar, você pode perceber aí que tanto no Instagram quanto pelo Facebook, você pode, no Instagram, você ao lado tem um coração. Se você puder apertar este coração, clicar neste coração. E você que nos assiste pelo Facebook, se você puder curtir esta live e compartilhar este culto. Eu quero te pedir nesse momento que você possa fazer isso. Porque nós estamos agora ao vivo, mas ao mesmo tempo nós estamos nesse momento querendo que outras pessoas assistam esse culto. Então você que está no Instagram, tem esse coraçãozinho que você possa apertar neste momento, e você pelo Facebook você possa compartilhar. Durante este culto, se você tiver algum pedido de oração, se você tiver algum pedido que você queira fazer, que ao final deste culto, na oração final, nós vamos orar pela sua vida, orar pelo seu pedido. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Mendanha, nós ficamos localizados no bairro do Mendanha, em Campo Grande. Se você quiser saber mais detalhes da nossa igreja, você pode entrar tanto pelo Instagram, @IPBMendanha, e pelo Facebook, Igreja Presbiteriana do Mendanha. Ali você vai ter todos os detalhes da nossa igreja, o nosso endereço, o nosso telefone, que no final do culto nós vamos mais uma vez passar, que você possa conhecer a Igreja do Mendanha. É uma igreja que está de portas abertas e de braços abertos para te receber. Então você que já chegou aí no Instagram, no Facebook, coloque o seu pedido de oração. Nos informe nesse momento para que possamos, no final do culto, orar pela sua vida. Nós vamos iniciar o culto, meus irmãos, com a graça do nosso Deus, através de uma oração de adoração. Fechemos os nossos olhos nesse momento. Você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está no conforto e no aconchego do seu lar, você que está com a sua família nesse momento, que você possa, junto com eles, orar ao Senhor, para que a presença do Senhor, que já é manifesta em nosso meio, que o Espírito Santo do Senhor possa se fazer presente. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós clamamos o Teu nome, louvamos e adoramos o Teu santo nome nesta noite. Porque, Senhor, durante toda esta semana, o Senhor nos amparou, o Senhor nos ajudou, o Senhor cuidou de cada um de nós. A Tua graça, Senhor, o Teu amor tem nos alcançado a cada dia. E por isso, Senhor, nós somos gratos. Somos gratos, Senhor, porque nós não temos nada a lhe oferecer. Nós não temos, ó Pai, nada que possa agradar o Teu santo nome. Mas, Senhor, neste momento, nós queremos nos colocar em espírito de adoração. Que possamos louvar o Teu nome nesta noite.
Apesar de estarmos em casa, apesar, Senhor, de estarmos nos nossos trabalhos, que a Tua mão, Senhor, esteja sobre a nossa vida. Que possamos, ó Pai, não somente assistir uma live, mas que possamos, ó Pai, cultuar o Teu nome. Abençoe, Senhor, o Teu povo, os membros, Senhor, da Igreja do Mendanha, aqueles, ó Pai, que nos assistem, que fazem parte de outras igrejas ou que, neste momento, ó Pai, não tem uma casa espiritual. Que a Tua paz, Senhor, o Teu amor esteja sobre a vida de cada um que já inicia, Senhor, nos assistindo neste momento. E louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Teu amor, a Tua paz e a Tua bondade têm a cada dia abençoado nossas vidas. Nós não temos palavras, Senhor, para lhe agradecer. Mas, Senhor, queremos te desejar. Queremos, ó Pai, te entregar um culto. Com corações, ó Pai, gratos e sinceros. Abençoe o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, ler a palavra do Senhor, mas como eu disse, se você tiver algum pedido de oração, algum agradecimento, coloque aí no Instagram ou no Facebook, escreva para nós queremos saber um pouco mais sobre a sua vida, sobre o que aconteceu durante a sua semana e o seu pedido de oração. Leia junto comigo o Salmo de número 25, um salmo que diz a necessidade de clamarmos pelo auxílio do Senhor. Abra sua Bíblia neste momento, no Salmo de número 25, nós vamos ler juntos, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Salmo 25, dos versos 1 ao verso de número 10. Te aguardar você abrir a palavra do Senhor, no Salmo de número 25, versos de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor, vamos ler juntos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade e nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia-me os humildes na justiça e ensina-me aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos encontrou. Louvado seja o Senhor, que nós éramos a ovelha perdida e o Senhor teve misericórdia de nós. O salmista diz e clama ao Senhor que o Senhor não lembre dos seus pecados de mocidade, mas que o Senhor lembre dele, conforme a sua misericórdia. E é assim que nós clamamos ao Senhor neste momento, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e nós carecemos da misericórdia do Senhor. Eu não sei você que nos assiste nesse momento, mas nós devemos lembrar todos os dias que nós somos falhos,
e que nós carecemos da misericórdia do Senhor. Nós carecemos do amor do Senhor. Nós carecemos das mãos do Senhor. E eu quero nesse momento, você que está com seu coração aflito, você que deseja confessar os seus pecados ao Senhor. A palavra do Senhor diz que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos secavam a sequidão de estio. O salmista diz isso porque enquanto nós não confessamos os nossos pecados corroem o nosso coração, corroem a nossa mente. Eu quero que você tenha liberdade nesse momento de orar junto comigo. Nós vamos orar em oração de confissão de pecados nesse momento. Ore ao Senhor, coloque nas mãos do Senhor aquilo que te aflige, aquilo que te traz mal, aquilo que te traz dor. Despeje aos pés do Senhor aquilo que não procede dele e deixe que Cristo Jesus cuide da tua vida. Eu quero orar junto com você nesse momento, você na sua casa, no seu trabalho. Ore nesse momento. Confesse ao Senhor os seus pecados e as suas falhas. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos, ó Pai, declarar neste momento que nós somos falhos. Que nós pecamos, ó Pai, durante esta semana por pensamentos, por palavras e por ações. Queremos, ó Pai, declarar neste momento que nós não somos, Senhor, autossuficientes. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos, Senhor, do Teu amparo. Porque, Senhor, nós estávamos distantes de Ti. E o Senhor, mesmo vendo o nosso pecado, mesmo vendo as nossas falhas, o Senhor mandou o Seu único Filho para morrer, mas para nos salvar. Através do sangue vertido na cruz, nós nos aproximamos de Ti. E de inimigos, nos tornamos amigos Teus, Senhor. Então, neste momento, Senhor, queremos pedir o Teu perdão, ó Pai, sobre nossas vidas. E derrama, Senhor, sobre o Teu povo que nos assiste neste momento, o Teu bálsamo, Senhor. O Teu bálsamo de cura. O Teu bálsamo, Senhor, de libertação. O Teu bálsamo, Senhor, que traz paz ao aflito. O Teu bálsamo, Senhor, que traz refrigério para as nossas almas. Vivemos, Senhor, tempos difíceis. Tempos, ó Pai, em que carecemos muito das Tuas mãos. Lembra-te, Senhor, de nós, como o salmista disse neste salmo que acabamos de ler. Lembra-te, Senhor, não segundo as nossas vontades, não segundo, Senhor, as nossas falhas, mas lembra-te, Senhor, de nós, por causa, Senhor, da Tua misericórdia. Tenha misericórdia do Teu povo que sofre neste momento, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo que sofre nos hospitais. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que nem hospitais conseguiram estar. Abençoe, Senhor, aqueles que estão se restabelecendo. Senhor, abençoe aqueles que estão infectados nesse momento. Que a Tua tranquilidade, Senhor, e que a Tua paz esteja sobre a vida de cada um deles. E que eles possam, Senhor, e que nós também possamos, ó Pai, depositar a nossa fé, depositar, Senhor, aquilo que somos e aquilo que temos nas Tuas mãos. Abençoe o Teu povo, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Sabendo que o Senhor nos perdoa, sabendo que o Senhor tem misericórdia e tem amor sobre nossas vidas. Você que está nos assistindo agora, lembre sempre disso, o Senhor tem misericórdia de nós.
O Senhor olha por nós. A palavra de Deus diz que Cristo Jesus é o nosso advogado fiel. Então você que tem algum pedido de oração, coloque neste momento. Escreva para nós algum pedido de oração, algum agradecimento. Pela sua família, pela sua casa, pelos seus amigos. Por aquilo que te aflige. Peça ao Senhor, o Senhor te abençoará neste momento. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Nós vamos cantar e declarar que o nosso Senhor é Deus sobre todas as coisas. E nós vamos cantar um louvor que tem como título o poder do teu amor. O amor do Senhor que nos alcançou. Eu quero que você louve junto comigo e junto com a nossa irmã Gisele que nos acompanha neste culto. Vamos louvar ao Senhor e agradecer, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Louve o Senhor na sua casa. Louve o nosso Deus. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo
contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. É no poder do amor que nós vencemos. É no poder do amor que nós prosseguimos. É no poder do amor do Senhor. Um poder que nos encoraja. Um poder que nos anima a prosseguir. Eu sei que você tem vivido tempos difíceis, meu irmão. Muitos dos nossos irmãos estão desempregados, aflitos por causa desta pandemia. Muitos estão com seus corações tristes, ou porque perderam entes queridos, ou porque têm familiares nessa situação. E eu quero te encorajar, meu irmão, nessa noite. Eu quero te encorajar a escrever, a mandar uma mensagem para nós pelo Facebook ou pelo Instagram, daquilo que te aflige, daquilo que tem te feito mal, daquilo que você tem pedido ao Senhor, que você tem clamado ao Senhor. Nós estamos já nos preparando para a mensagem, estamos nos preparando para ouvir a voz do Senhor, mas nesse momento nós vamos mais uma vez orar, pedindo ao Espírito Santo do Senhor que abra os teus olhos, que abra os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor neste momento. Nós vamos orar nesse momento, feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos, Senhor, porque a tua paz nos alcança. Te agradecemos, ó Pai, porque acabamos de cantar. É pelo poder do teu amor. É pelo poder da tua graça, é pelo poder da tua misericórdia, Senhor, que nós prosseguimos. Mas neste momento, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, ó Pai, que o teu Espírito Santo abra, Senhor, os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, mas principalmente, abra, Senhor, o nosso coração. Que qualquer obstáculo, Senhor, caia por terra neste momento. Que as pessoas que nos assistem, ó Pai, dos compartilhamentos que estão sendo realizados neste momento, que as pessoas, ao ouvirem, Senhor, esta mensagem, possam ter as suas vidas transformadas, não porque a mensagem é do seminarista Diego, não porque a mensagem sai através do Facebook ou do Instagram, mas porque, Senhor, é o teu evangelho. É o teu evangelho que transforma, é o teu evangelho que modifica as nossas vidas. Nós queremos ouvir, Senhor, a tua voz neste momento. Abençoe o pregador, abençoe os ouvidos, ó Pai, que ouvirão, Senhor, a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, amados, ler um texto bem conhecido da palavra do Senhor e que nós separamos para meditação nessa noite. O texto bíblico se encontra no Evangelho segundo a visão de João. Evangelho segundo a visão de João, no seu capítulo de número 20, versos de número 11 ao verso de número 23. João, capítulo 20, dos versos, melhor dizendo, 19 ao 23. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 ao 23. Nós vamos meditar nesse texto que demonstra que os discípulos estavam trancafiados dentro de casa. E parece interessante, né? Porque nós também estamos dentro de casa, não trancafiados, mas nós estamos nesse momento, por causa da pandemia, afastados das nossas atividades, afastados daquilo que nós sempre realizamos.
E os discípulos estavam trancados dentro das suas casas e dentro daquele ambiente onde eles estavam, porque eles tinham medo. E nós vamos falar hoje no último dia do mês da família. O mês de maio é o mês da família, é o mês onde as mensagens são direcionadas à família, ao encorajamento das famílias, ao amor de Deus sobre a vida das famílias. Nós vamos falar sobre a família reunida, a família de Cristo Jesus. Quem eram os familiares de Cristo? Não era somente Maria, sua mãe, não era somente José, seu pai ou seus irmãos, mas os discípulos, aqueles que amavam Cristo Jesus como pai, como mestre. Eles pertenciam à família do Senhor. E nós vamos, nesse momento, ler o texto bíblico. Mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 ao verso 23. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebereis o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Este é um texto bíblico que demonstra claramente uma seguinte situação. E eu quero que você, nesta mensagem, pense junto comigo. Vocês sabem que quando a gente vai contar um pouco sobre o texto bíblico, é bom nós entendermos e tentarmos imaginar como estavam os discípulos neste momento. Vocês podem perceber que o texto bíblico vai dizer que ao cair da tarde daquele dia, ou seja, estava anoitecendo e era o primeiro dia da semana, ou seja, era um domingo. E ao anoitecer neste domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Para nós entendermos esse medo que os discípulos estavam, nós precisamos entender o contexto anterior do texto bíblico. Cristo Jesus, ele tinha sido preso, ele tinha sido crucificado, ele tinha sido morto, ele foi colocado no sepulcro, ao terceiro dia ele ressuscitou, e a primeira pessoa que viu o mestre ressuscitado foi Maria Madalena. Se vocês observarem o versículo 11, nós vamos observar que Maria Madalena, ela foi ao sepulcro e naquele momento, ela percebeu que o corpo de Cristo não estava mais lá. E ela provavelmente ficou atônita com essa situação, mas Cristo Jesus, o ressurreto, aparece para Maria Madalena. E Maria Madalena recebe esta aparição de Cristo Jesus e fica com seu coração feliz e animado e retira toda a tristeza que havia sido colocada no coração dela pela crucificação e morte de Cristo. E Maria Madalena, ela vai de encontro aos discípulos. E nesse encontro dos discípulos, ela fala: olha, Cristo Jesus, ele ressuscitou. E o versículo de número 18 vai dizer que Maria Madalena, ela anuncia aos discípulos que tinha visto o Senhor e que ele tinha ressuscitado. Mas os discípulos,
eles não levaram muita fé, não deram muito crédito ao que Maria Madalena disse. E eles, ao anoitecer e ao receber esta notícia, ao invés de estarem animados e felizes, eles se trancam dentro daquele momento, daquele ambiente onde eles estavam reunidos, e o texto bíblico vai dizer que eles tinham medo dos judeus. Os judeus que eles dizem aqui eram os judeus fariseus e os essênios, aqueles que tramaram todo o processo de crucificação e de morte de Cristo Jesus. Foram eles que tinham acusado Cristo Jesus de crimes que Cristo não cometeu. E eles estavam literalmente no encalço de cada discípulo de Cristo, a ponto de realmente estourar naquele momento uma perseguição. E eles, com medo, sabendo que o seu mestre tinha morrido e não dando crédito à informação que Maria Madalena diz, eles se trancam dentro de sua casa, de seu ambiente, e o coração deles provavelmente era um coração que estava com medo. Eles estavam desolados, eles estavam desesperados. Para falar a verdade, para ser bem sincero para vocês, quando nós recebemos a notícia da pandemia, nosso coração provavelmente ficou também muito triste. Porque a gente vive agora dentro de nossas casas, não podemos mais ir a restaurantes, shoppings, ou sairmos para passear, e o medo provavelmente tem assolado o coração de muitos irmãos, a ponto de se trancarem dentro de casa, como recomenda o município, o nosso estado, o nosso governador, o nosso prefeito, melhor dizendo, e o coração em casa com medo e trancafiado, esquecendo que Cristo Jesus é aquele que governa o universo, é aquele que nos ama, é aquele que nos protege. Não é a porta de nossas casas que nos protege, não é o ambiente onde nós estamos que nos protege, é Cristo Jesus que protege o nosso lar, é Cristo Jesus que protege a nossa vida. E os discípulos, eles tinham esquecido desta proteção, deste amor, e colocaram o enfoque de suas vidas no medo, o enfoque de suas vidas no desespero. E é isso que acontece, irmãos e irmãs que nos assistem neste momento. Quando o nosso foco não está em Cristo Jesus, quando o nosso foco está no problema, na pandemia, ou no desemprego, ou nos problemas que nos assolam, o nosso foco, quando não está em Cristo, o medo, o receio, a ansiedade, o desespero, a culpa começa a tomar os nossos corações. E nessa noite, no último dia do mês da família, eu quero relembrar a cada família que nos assiste nesse momento, que Cristo Jesus, ele deve estar no seio da nossa família, ele deve estar no centro da nossa família. Todas as coisas que são feitas durante, ou após, ou antes, aquilo que a nossa família faz, o centro precisa ser Cristo Jesus. E nós vamos observar nesse texto bíblico, quando Cristo Jesus, ele aparece aos seus discípulos, todo aquele medo, todo aquele desespero, toda aquela ansiedade dá lugar à alegria, à sede e à fome de Cristo Jesus, que estava no meio dos discípulos. E olha o que diz o versículo 19, nosso primeiro ensinamento. Ele vai dizer que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas de casa pelo medo dos judeus, estavam os discípulos não somente com medo dos judeus, estavam os discípulos com medo de todas as coisas. Amados, enquanto não existir uma experiência de encontro com Cristo Jesus, toda a comunidade, toda a família tende-se a se fechar, a se trancafiar, não porque pelo medo ou pelas desilusões que possam acontecer, porque essas famílias, quando elas não têm o foco em Cristo,
Esses discípulos, quando eles não tinham foco em Cristo Jesus, todo esse medo, toda essa desilusão, todo esse desespero toma conta deles. O primeiro ensinamento que esse texto bíblico nos mostra que uma família sem Cristo Jesus, ela se tranca nos seus próprios medos. O medo, amado, que eu quero trazer para você nesta noite é o resultado da ausência do Senhor. Quando na nossa família, quando na nossa vida, quando nos nossos trabalhos, quando nós estamos reunidos com os nossos amigos e parentes, familiares, quando há a ausência de Cristo Jesus, quando não há a presença do ressurreto em nossas vidas, o medo, o desespero e as desilusões tomam conta do nosso coração. Lembrem que eu disse a vocês, mesmo com a notícia de Maria Madalena, eu fico imaginando Maria Madalena chegando aos discípulos: olha, o nosso Redentor vive, ele está vivo, ele ressuscitou, ele cumpriu aquilo que ele disse. Os discípulos, eles não deram ouvido a Maria Madalena, porque o medo, o receio, a desilusão, aquilo que não procede do Senhor, tornou-se um obstáculo para eles enxergarem Cristo Jesus ressurreto. Quando há ausência de Cristo Jesus, o medo ele vai tomar conta. Eu não estou querendo dizer aqui, meu irmão, minha irmã, que nessa pandemia você não esteja aflito. É comum os nossos corações estarem aflitos. É comum nós sentirmos medo. Mas não é comum nós sentirmos desespero. Muitos estão desesperados, muitos estão tentando fazer diversas coisas e se esquecem que em vão vigia o sentinela se o comandante não está presente. Se o Senhor não edifica a casa, se o Senhor não está presente no seio da família, se o Senhor não está presente nos nossos relacionamentos, em vão, meus irmãos, são os nossos atos, são as nossas atitudes, são as nossas ações. Em Cristo Jesus, nós observamos claramente que quando o ressurreto, ele aparece aos discípulos, o medo, ele cai, a desilusão cai, a ansiedade cai, porque eles voltam a ter o foco em Cristo Jesus. Ou seja, enquanto os discípulos se trancavam por causa do medo, eles não conseguiam enxergar aquilo que Cristo Jesus tinha feito, por intermédio de Deus Pai, de ter morrido sim, mas ter ressuscitado. Cristo Jesus falava aos seus discípulos que ele iria morrer, o cordeiro seria imolado, mas o cordeiro venceria. Mas eles estavam com outros focos, outros enfoques, e se esqueceram do Senhor. Olha o segundo ensinamento que eu quero trazer para você nesta noite. É que a presença de Cristo no seio da família produz paz. Olha a segunda parte do versículo 19, veja junto comigo. O versículo 19 vai dizer que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O segundo ensinamento, amados, que nós tiramos desse texto bíblico, que a presença de Cristo Jesus no seio da família, a presença de Cristo Jesus no seio dos nossos ambientes de trabalho, familiares e de amizades, a presença de Cristo, ela traz paz. Aqui, amados, nesse texto aparece a primeira condição para a família superar a crise. É ter Jesus como centro. E é isso que o evangelista ele vai focar. Prestem atenção nas palavras do evangelista. Jesus pôs-se no meio deles. Jesus se tornou o principal
principal deles. Ou seja, todas as visões, todos os olhos focaram em Cristo Jesus no meio, no centro de todas as coisas. E quando eles tiraram as escamas do medo e focaram em Cristo Jesus, Cristo Jesus olha para cada um deles e diz assim: a paz seja com cada um de vocês. Essa frase, a paz seja convosco, ela era comum entre os judeus naquela época. Ou seja, as pessoas ao adentrarem nas casas e ao saírem das casas, elas desejavam uns para os outros, afirmavam uns para os outros: a paz seja convosco. E é isso que os discípulos esperavam de Cristo Jesus. E são essas palavras de Cristo que trazem paz, que trazem refrigério aos corações de cada um daqueles discípulos. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento, na segunda carta à igreja de Corinto: a paz de Cristo Jesus é aquela que excede todo entendimento. Amados, é a paz de Cristo no seio da família que tira o enfoque do medo, que tira o enfoque da ansiedade. Muitas famílias estão ansiosas, estão machucadas, estão feridas, não só por causa da pandemia, mas por problemas anteriores, problemas de relacionamentos entre marido e mulher, problemas de relacionamentos entre pais e filhos. Mas, amados, a gente precisa entender que às vezes nós focamos muito nos problemas. Eu não estou dizendo que você tem que fugir do problema. Eu estou dizendo que às vezes os nossos olhos devem sair do foco simplesmente do problema, da situação ruim que às vezes nos aflige. E nós olharmos para Cristo, aquele que resolve, aquele que traz resolução a todos os problemas. Quando Cristo está no seio da família, o próprio texto bíblico diz que a paz do Senhor invade aquele lugar. Amados, eu desejo nesta noite que a paz de Cristo, ela entre na sua casa, que ela entre no seu coração, e que o medo que está alojado dentro do seu coração, dentro da sua casa, possa ser substituído pela tranquilidade e pela paz do Senhor. Muitas vezes nós observamos que ao invés de levarmos a paz de Cristo, ao invés de nós levarmos o amor do Senhor, nós levamos às vezes tudo aquilo que Cristo Jesus não nos ensinou. Que nós possamos nesse momento pensar se é nas palavras do Senhor que nós confiamos, ou se é nas palavras do prefeito, do governador ou do presidente que nós confiamos. Se é na palavra do diretor da OMS que nós confiamos. Amados, nós confiamos nas palavras do Senhor. E o Senhor quer para essa noite, para a tua vida, é que a paz dele repouse sobre o seu lar. Mas há um terceiro ensinamento que eu quero ver junto com você neste momento, é que a presença de Cristo nos mostra que na caminhada em família nós teremos feridas. Olha o que vai dizer no versículo 20. E dizendo isso, lhes mostrou Jesus Cristo as mãos e o lado que tudo leva a crer era o lado do seu corpo onde a lança foi aplicada em Cristo Jesus. É interessante nós entendermos o porquê Cristo Jesus mostra as suas mãos e o lado do seu corpo, porque era comum naquela época, na tradição judaica, aqueles que ressuscitaram da morte, aqueles poucos que tiveram a oportunidade de serem ressuscitados por Deus, eles deveriam demonstrar a mesma condição física antes da sua morte. Cristo, nesse momento, ele demonstra aos discípulos, incluindo a sua mãe, aqueles mais próximos e mais achegados, que as feridas que a cruz provocou em Cristo Jesus. Cristo Jesus ali não era um fantasma.
Não era, como os teólogos vão dizer, um ectoplasma, um fantasma que apareceu naquele momento, não. Naquele momento, Cristo Jesus demonstra para eles, olha, vocês podem tocar, vocês podem ver. Eu ressuscitei. Mas, amado, as feridas que a morte de Cristo Jesus provocou em seu corpo estavam ali. Eu não sei como é que está a sua família. Eu não sei como é que está a sua vida neste momento. Mas é comum, amados, na caminhada cristã, na caminhada familiar, aparecerem algumas feridas, algumas rusgas. Muitas vezes a mãe com o filho, o pai com o filho, o irmão com o irmão. É comum as feridas na caminhada acontecerem, mas não é comum as feridas permanecerem. O que Cristo Jesus está demonstrando aos seus discípulos nesse momento é que ele foi ferido sim, mas ele estava vivo, ele tinha ressuscitado. Aquelas feridas, aquilo tudo que Cristo Jesus sofreu na cruz, que causou a sua morte hoje, não lhe fazia mais mal, porque ele estava vivo, ele estava ressurreto. Como estão as feridas da sua vida, da sua família, da sua casa? Elas estão abertas ainda ou provocam dor? Ou elas estão cicatrizadas, mas ainda constam lá para nós percebermos que nós não devemos cair nos mesmos erros, não devemos cair nas mesmas falhas. Cristo Jesus mostra para eles as suas feridas e demonstra o seguinte: olha, eu estou vivo, vocês podem ver. Fui ferido, sim, fui ferido, mas eu venci a morte. É isso que Cristo Jesus quer demonstrar às nossas vidas hoje. Você pode até estar ferido, mas quando Cristo Jesus ele adentra no seu lar, quando ele adentra na sua vida, essa ferida, por mais que ela esteja aberta, ela vai ser tratada, ela vai ser curada, ela vai ser cicatrizada. E você vai poder ver lá na frente, como Cristo Jesus pôde observar em sua própria vida, que tudo aquilo que foi passado, que tudo aquilo que ficou para trás serviu para um crescimento maior, um crescimento espiritual. No seio da família há as feridas sim, mas essas feridas devem ser cicatrizadas. Como é que está o seu relacionamento com a sua família? Você tem paz dentro do seu lar? Ou você vive literalmente nas trincheiras da guerra? Cristo Jesus, ele quer adentrar na sua vida, na sua casa. Ele quer trazer paz. Ele quer cicatrizar as feridas. Mas existe um quarto ensinamento, que a presença real de Cristo Jesus acontece no seio da família. É que a presença de Cristo na família, ela transforma o medo em alegria e nos envia encorajados através do chamado que Deus colocou em nossas vidas. Olha o que vai dizer o versículo 20, na sua segunda parte, o versículo 21. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É claro que nesses dois versículos que nós lemos, o medo lhe tomava o coração daqueles homens e mulheres. Mas quando Cristo Jesus declara paz sobre a vida deles, e quando Cristo Jesus mostra as suas feridas, e mais uma vez diz, paz seja convosco, o medo que tomava o coração dos discípulos se torna em alegria. Amados, a síntese desta mensagem, se eu pudesse sintetizar em uma frase, a frase seria essa: o amor de Cristo Jesus, ele vence o medo.
O amor de Cristo Jesus, uma segunda frase. O amor de Cristo Jesus, ele supera qualquer medo, qualquer desilusão, qualquer tristeza. Aqueles discípulos, ao verem Cristo Jesus, ao verem que ele estava ferido, sim, ao verem que ele estava desejando a paz sobre a vida deles, isso traz coragem, isso traz o amor, isso traz a alegria de Cristo Jesus para o coração deles. E eles são enviados pelo próprio Senhor, dizendo o seguinte: olha, o Pai me enviou, e eu também vos envio. Eu fico imaginando essa cena, meus amados, e provavelmente essa cena foi linda, porque Cristo Jesus, ele olha para cada um de seus discípulos, ele olha nos olhos de cada um deles, e naquele lugar, ele libera a paz, ele libera o amor. Aqueles homens e mulheres que estavam trancafiados com medo dentro de casa. Hoje nós estamos trancados dentro de casa. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite: a paz e o amor de Cristo está no seu lar? A sua aflição pela pandemia, que é uma coisa normal, ela dá lugar a esta paz, este amor que tira todo o medo? Ou será que nós estamos tão aflitos, tão desesperados, com tanto medo, e que nós não conseguimos nem ouvir a voz do Senhor, nem sentir a paz do Senhor, nem ser tocado pelo amor do Senhor? O nosso Senhor, amados, ele é capaz de transformar o choro, o medo, a angústia, a tristeza em alegria e serenidade de vida. O que nós temos mais pedido ao Senhor nesta quarentena é que o Senhor nos dê serenidade e que o Senhor nos dê um entendimento. Muitos aí estão focados tanto na pandemia que desligaram seus olhos espirituais para perceber que mesmo através dessa desolação que afeta o mundo, o Senhor Jesus continua reinando. O amor dele continua sendo ministrado sobre nossas vidas. A paz do Senhor continua sendo enviada a cada um de vocês. Que a paz do Senhor e o amor do Senhor toque no seu coração nessa noite. E que o medo e que a aflição, ela saia. E que não dê espaço mais a isso. O verbo que foi utilizado, e é um verbo muito interessante, que Cristo Jesus, no versículo 22, ele vai soprar sobre eles e vai dizer assim: recebeis o Espírito Santo. Esse sopro, que é o quinto ensinamento, este sopro que Cristo Jesus, ele dá em cada um dos discípulos, é o mesmo verbo, é o mesmo entendimento do soprar lá do Gênesis, onde Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. Ou seja, a presença de Cristo na família nos impulsiona a propagar o Evangelho. Este é o quinto ensinamento deste texto. Olha o que é que vai dizer o versículo 22 e 23. E havendo dito isto, ou seja, Pai seja convosco, eu vos envio, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. O último versículo, o versículo 23, ele é emblemático, porque Cristo, ele impulsiona aqueles homens e mulheres ali presentes a uma missão. E é essa missão que nós estamos imbuídos nessa noite. Mesmo trancafiados dentro de casa. Amados, a palavra do Senhor, ela não está presa. O Evangelho do Senhor não está retido. Através do Facebook, do Instagram, como nós estamos nesse momento, o Evangelho do Senhor está sendo propagado. A palavra do Senhor tem sido ministrada. Ou seja, Cristo Jesus, ele impulsiona aqueles homens
Ele sopra sobre a vida de cada um deles. O Espírito Santo e aqueles homens do medo, da tristeza, da ansiedade e até da depressão que poderia estar afetando a vida de cada um deles. Dá lugar ao amor, à paz, à alegria, o impulso, o ânimo do Senhor sobre a vida deles, a ponto deles não terem mais medo dos judeus, não terem mais medo de ficarem trancafiados dentro de casa, mas eles ficam tão alegres e tão felizes, a ponto deles saírem impulsionados pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor que foi soprado sobre a vida deles, para eles propagarem o Evangelho da salvação. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Mesmo trancafiados dentro de casa, o Evangelho do Senhor tem sido ministrado para a sua casa nesse momento, tem sido ministrado para a sua vida. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, está chegando no seu lar nesse momento. O amor do Senhor, o amor que nos abençoa, o amor que nos trata, o amor que cura todas as feridas, o amor que cicatriza todo o mal. Ele está sendo ministrado nesta noite para a tua vida e para a tua casa. Mas aqueles homens tiveram que desfocar os seus olhos dos problemas, desfocar do medo, e focarem os seus corações no Senhor. Finalizando esta mensagem, nós somos chamados em família, no último dia do mês da família, nós somos chamados nessa noite, em família do Senhor, de tirarmos todos os nossos medos, todos os nossos anseios, todas as nossas ansiedades, todas as nossas tristezas, todas as feridas. E que Cristo Jesus seja o centro das nossas famílias. Que Cristo Jesus irradie o seu amor sobre a sua casa. Que Cristo Jesus irradie a sua paz sobre a tua vida nesta noite. Você da Igreja do Mendanha, você que nos assiste nessa live, nesse culto ao vivo que nós estamos fazendo. Se Cristo Jesus não for o centro da tua vida, o centro da tua família, o centro da tua casa, não adianta você labutar, não adianta você trabalhar, não adianta você se esforçar. Porque se Cristo Jesus não é o centro, não haverá paz, não haverá o amor, não haverá felicidade. Mas se Cristo Jesus for o centro do teu coração, for o centro da tua vida, for o centro da tua família, os problemas, eles virão. Porque todos nós estamos fadados aos problemas. A pandemia pode até vir, mas Cristo Jesus nos traz paz, nos traz o seu amor, nos traz o seu refrigério, mesmo trancados dentro de casa como os discípulos estavam. O amor de Cristo nos traz a paz. Feche teus olhos nesse momento. Muitos apresentaram aí seus pedidos de oração. A Gisele fez algumas anotações aqui do que foi passado, pelos desempregados, pelos enfermos, pela salvação de pessoas que nós conhecemos e até daquelas que nós não conhecemos. Porque, como o texto bíblico diz, nós somos impulsionados a pregar o Evangelho. E este Evangelho tem que ser ministrado na vida de cada pessoa. Esse Evangelho que transforma o coração de cada um. Se você tem outro pedido de oração, pode escrever nesse momento. Nós estamos chegando ao fim deste culto. Mas antes de nós finalizarmos, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Nós cantamos há minutos atrás que o poder do amor do Senhor transforma todo medo. Que o poder do amor do Senhor, ele transforma o nosso ser. O poder do amor do Senhor flui em nossas vidas com a graça que é somente dele. Através de Cristo Jesus nós cantamos que nós descobrimos as nossas fraquezas. Mas as nossas fraquezas e os nossos medos não nos dominam mais. Porque Cristo Jesus é o centro de nossas vidas. Eu quero orar por você nesse momento.
Feche teus olhos onde você estiver, nós vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Senhor, engrandecemos o Teu nome nesta noite. Porque, Senhor, assim como aqueles discípulos estavam, nós também estamos trancados dentro de casa. Assim como aqueles discípulos estavam com medo dos judeus, do medo dos perseguidores. Nós temos medo sim, Senhor, nós temos aflições. Por causa desta pandemia, por causa do mal que isso tem feito. Mas, Senhor, que o nosso lar, que a nossa casa, que a nossa vida, que o nosso coração tenha como centro o Teu Filho amado. Porque somente Cristo Jesus pode transformar o medo em alegria. Pode transformar o medo em coragem. Pode transformar, Senhor, as tristezas, as feridas, num corpo são, numa mente sã. Senhor, eu quero te pedir por aqueles que estão nos vendo nesse momento, através do Facebook e através do Instagram. Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas. Senhor, abençoe o Teu povo, Senhor. Irradie, Senhor, a Tua paz, o Teu amor, o Teu refrigério sobre a vida de cada um deles. Senhor, que a Tua paz seja ministrada, Senhor, nesta noite. E que possamos, Senhor, ao deitar as nossas cabeças, possamos crer, Senhor, que o amanhã pertence a Ti. Que possamos crer como o louvor que nós cantamos, o poder, Senhor, do Teu amor nos transforma, nos impulsiona, Senhor, nos encoraja a prosseguir. Senhor, nos encoraje neste momento, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa arder, Senhor, no coração de cada um que nos assiste nesse momento. Para que possamos ser impulsionados por Ti, a sairmos, Senhor, da mesmice, a sairmos, Senhor, do nosso lugar de conforto. E que possamos crescer, Senhor, crescer espiritualmente. Senhor, sermos maduros, homens e mulheres maduros na fé. Abençoe os pedidos que foram colocados, Senhor, neste momento. Senhor, pelos desempregados, pelos enfermos, por aqueles, ó Pai, que ainda não ouviram o Teu Evangelho. Aqueles, Senhor, que ainda não tiveram a oportunidade de desfrutar do Teu amor. Senhor, abençoe o Teu povo, Senhor. Um povo que é tão carente de Ti, Senhor. Um povo que necessita do Teu poder. Abençoe a nossa nação, abençoe o nosso estado. Abençoe, Senhor, o nosso município. Abençoe a igreja do Mendanha, Senhor. Abençoe cada membro da igreja do Mendanha, os nossos presbíteros, os nossos diáconos. Senhor, abençoe os membros da nossa igreja. Abençoe, Senhor, as igrejas co-irmãs. Abençoe os nossos pastores, Senhor. Abençoe a nossa liderança. Que possamos ter em mente, Senhor, a necessidade de Te buscar e de render as nossas vidas e os nossos corações no Teu altar. Te agradecemos por esta palavra, Senhor, esta palavra que nos impulsiona, esta palavra que nos traz paz, que nos traz o Teu refrigério. Abençoe o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós finalizarmos a nossa live, nosso culto, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, vocês que nos assistiram, vocês que deixaram que a mensagem do Senhor, que a voz do Senhor fosse ecoada na sua casa, na sua família. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar uma semana maravilhosa, que Deus possa te dar uma semana de encorajamento, que o Senhor possa te dar uma semana de força, uma semana de coragem, que a alegria do Senhor, a alegria que supera o medo, a alegria que destrói tudo aquilo que não provém do Senhor, que a alegria dele seja a alegria do teu coração. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso,
E após, eu quero que você mais uma vez curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, não para a igreja do Mendanha, não para o seminarista, mas que a voz do Senhor, que o evangelho do Senhor seja ecoado durante esta semana. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, que a cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, no Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, que a luz do Senhor repouse sobre ti. Que a tua face seja levantada nesta semana. E que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém.